processo Brexit teve muitas negociações, referendo e até troca de primeiros ministros. Você vai ver agora como foi todo o procedimento adotado para este marco histórico. Uma abreviação para British Exit, saída britânica na tradução literal. Desde 2009, os tratados europeus garantem que qualquer Estado-membro pode decidir, de forma unilateral, sair da União Europeia. Quando decide fazer isso, começa um período de negociação de 2 anos, que pode ser estendido, em que o país e a União Europeia devem definir os termos dessa nova relação. É uma tarefa complicada de separação da legislação nacional e do bloco europeu, em campos tão diferentes como economia, finanças, segurança social, meio ambiente e cultura. O processo de divórcio entre Reino Unido e União Europeia começou em 2016, com um referendo criado pelo então primeiro-ministro David Cameron. O premier pediu para os britânicos votarem se queriam que o Reino Unido continuasse sendo parte ou não do bloco europeu. Em 23 de junho de 2016, mais de 30 milhões de eleitores da Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia compareceram às zonas eleitorais e, com 52% dos votos, decidiram pelo Brexit. Apesar de ter idealizado o plebiscito, David Cameron renunciou ao cargo de primeiro-ministro no dia 24 de junho, um dia após o resultado. No discurso de despedida, Cameron afirmou que a escolha do povo deveria ser respeitada, mas que o país precisava de uma nova liderança. O futuro do Reino Unido ficou ainda mais incerto a partir daí. A União Europeia pediu rapidez no processo de divórcio e esperava ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regula o desligamento de um país membro. Mas essa saída não aconteceu de imediato. Inicialmente marcada para 29 de março de 2019, a data foi adiada 3 vezes desde então. Em 13 de julho de 2016, o endereço mais famoso de Londres, uma casa na Downing Street, ganhou uma nova moradora. Após 26 anos do fim do governo de Margaret Thatcher, Theresa May passa a ser a segunda mulher a assumir o cargo de primeira-ministra do governo britânico. May enfrentou vários desafios enquanto estava no cargo. Em junho de 2017, a União Europeia rejeitou o primeiro acordo proposto pela Premier, alegando que ele não dava muitas garantias aos europeus. Depois começou a difícil missão para um acordo sobre a fronteira entre Irlanda e a Irlanda do Norte. Alguns irlandeses defendem que a Irlanda do Norte deve sair do bloco europeu nos mesmos termos que o resto do Reino Unido. Outros temem que a criação de uma nova fronteira entre os dois países aumente a violência na região. Em março, perto da data final definida por May em 2017, o parlamento rejeitou pela segunda vez o acordo do Brexit. Com o fim do prazo se aproximando, começaram os adiamentos. May pediu uma nova data de saída marcada para o fim de junho. E pela terceira vez, May tentou passar o acordo do Brexit no parlamento, mas o texto foi rejeitado por 344 votos contrários. Quase perdendo o cargo, a União Europeia dificultou ainda mais a situação de Theresa May e deu um novo prazo para outubro de 2019, 4 meses a mais do que a Premier havia pedido. Sem saída e com uma grande rejeição, a primeira-ministra renunciou. Ao deixar a liderança, Theresa May afirmou que foi uma enorme gratidão ter servido ao país que ama. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Para o lugar de May, foi eleito em julho Boris Johnson, chanceler da ex-premier por 2 anos. Durante sua campanha, Johnson prometeu que o Reino Unido sairia da União Europeia no prazo estabelecido, com ou sem acordo.
Mas no início de setembro, o parlamento britânico aprovou uma lei que na prática impedia um Brexit sem acordo. Em outubro, Johnson se viu obrigado a solicitar um novo prazo para o divórcio, o que foi concedido pelo bloco às 23 horas do dia 31 de janeiro de 2020. Sem consenso entre os parlamentares e com dificuldades para a aprovação do acordo, Johnson fez o que muitos chamam de jogada de mestre. Convocou novas eleições gerais. Como resultado, o Partido Conservador obteve maioria avassaladora. Com o parlamento a seu favor, o acordo do Brexit foi aprovado definitivamente em 9 de janeiro. Pela proposta, uma das maiores polêmicas do acordo também chegou ao fim. Ficou decidido que uma fronteira alfandegária será efetivamente criada entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. A partir de agora, começa o período de transição, que deve durar 11 meses. Embora o Reino Unido tenha acertado os termos de sua saída da União Europeia, os dois lados ainda precisam decidir como será este relacionamento no futuro. Durante esse tempo, o Reino Unido continuará seguindo todas as regras da União Europeia.